Muito boa tarde, meus irmãos. Sou o Alessandro da Silva, do Instituto Espírita Terceira Revelação Divina, e dando continuidade aos nossos encontros virtuais das palestras doutrinárias da nossa casa. Estou aqui novamente, uma alegria estar falando para os irmãos novamente. Que os irmãos se encontrem em perfeita saúde, paz e harmonia. Se porventura algum dos irmãos que esteja não se sentindo muito bem, não esteja muito bem de saúde, ou que esteja com alguma preocupação, vamos vibrar numa frequência, vamos nos conectar e ouvir essa pequena exposição que eu vou trazer, para que ao final dela todos estejamos melhores do que quando nós iniciamos. Bem, hoje eu vou falar sobre um tema que tem a ver com aquilo que eu falei na semana passada, que foi o perdão e o auto-perdão. Eu vou falar sobre o silêncio. E por que eu escolhi esse tema? Eu recebi esta semana, no final de semana, melhor dizendo, uma mensagem muito bonita de uma amiga querida, que eu e a Gorete, minha esposa, tivemos o prazer de conhecer numa viagem que a gente fez recentemente, a Maria Amélia, que ela é lá do interior de Minas Gerais. Ela me mandou uma mensagem muito bonita, que no final da exposição eu vou ler para vocês. E isso me motivou a continuar estendendo um pouquinho mais, então, o tema do perdão, falando hoje sobre o silêncio. Porque os irmãos lembram que quando falávamos que o melhor é não se sentir ofendido e não ofender, né? Então nós precisamos tomar algumas atitudes para que nós não causemos a desarmonia nos grupos onde convivemos. E uma dessas maneiras é através do exercício do silêncio. Escreve o nosso querido Chico Xavier, numa psicografia do Espírito Meimei, algo assim que ela diz: o silêncio ajuda sempre. Quando ouvimos palavras infelizes, quando alguém está irritado, quando a maledicência nos procura, quando a ofensa nos golpeia, quando alguém se encoleriza, quando a crítica nos fere, quando escutamos a calúnia, quando a ignorância nos acusa, quando o orgulho nos humilha e quando a vaidade nos provoca. O silêncio é a gentileza do perdão, que se cala e espera o tempo. Então, muitas vezes, é melhor a gente ficar em silêncio do que reagir de forma sem pensar, reagir de forma automática, sem refletir nas consequências da resposta que nós vamos dar para o nosso irmão, a qual nós nos sentimos ofendidos, nos sentimos magoados. Muitas vezes o melhor é calar, porque a nossa reação às vezes só vai aumentar o ódio, né? E nós vimos na semana passada que o ódio se combate com o amor. Algumas coisas interessantes que eu pesquisei então sobre o silêncio e que eu trago para os irmãos, né? Na escola de Sócrates, na antiguidade, eles tinham uma prática em que os novatos, os novos alunos, também chamados de aprendizes, os primeiros anos, eles ficavam totalmente em silêncio. Eles participavam dos debates, das reuniões, das exposições, das aulas, mas
eles não falavam, eles ficavam em silêncio, eles eram obrigados a ficar em silêncio, ou melhor, a exercitar o silêncio. Porque, como Sócrates, a base da doutrina de Sócrates era conhece-te a ti mesmo, se a gente precisa se conhecer, nós precisamos exercitar o silêncio para ouvir o nosso interior e para ouvir os irmãos mais experientes e refletir, e só aí então tirar a nossa conclusão e manifestar a nossa opinião. Tá? Então era uma prática os aprendizes permanecerem em silêncio. No mundo de hoje é muito difícil a gente permanecer em silêncio, porque o mundo naturalmente ele é muito barulhento, né? O mundo inteiro grita, o mundo inteiro fala, o mundo inteiro se manifesta a todo momento, principalmente através desse dispositivo maravilhoso que são as redes sociais, as comunicações instantâneas que a tecnologia nos permite. Então nós somos bombardeados todo o tempo, não só pela televisão, pelo rádio, pelos meios de comunicação mais tradicionais, mas nós somos bombardeados o tempo inteiro, né, no nosso celular. Então é difícil a gente ficar em silêncio. E isso nos leva também a perder o hábito do silêncio, porque nós estamos o tempo inteiro conectados. Né? É mensagem que a gente recebe e responde, e alguém põe a mensagem, a gente quer também colocar alguma coisa, né? E o perigo disso é que muitas vezes a gente acaba reproduzindo, né, notícias falsas, mensagens que não são verdadeiras, afirmações que não são verdadeiras, sejam elas de fatos da vida cotidiana, né? E até algumas notícias e fatos do a ver com o espiritismo. Então é muito difícil ficar em silêncio. Parece que nós perdemos o hábito de ficar em silêncio. Mas o silêncio ele tem o poder de aquecer a alma e o coração. O silêncio às vezes diz muito mais do que as palavras. Aliás, os neurocientistas, né, que estudam os mecanismos cerebrais, eles estão descobrindo, né, e divulgando já a dimensão terapêutica do silêncio para o bem-estar geral do organismo, né? Até para a gente começar a ter um sono melhor e mais profundo, né? A gente tem aquele hábito às vezes de ficar vendo televisão até tarde, vai deitar com a televisão ligada, né? E com o celular também ali do nosso lado, na mesa de cabeceira, recebendo mensagem toda hora e tal, e isso atrapalha o nosso sono, né? Então a gente tem que fazer uma preparação para dormir bem, e a preparação para dormir bem é se desconectar, desligar o celular, desligar a televisão mais cedo, né? Para que a gente comece a entrar numa dimensão de pensamento que nos induza ao sono, né? Às vezes até ler um livro é mais interessante que deitar com a televisão ligada, porque assim nós estamos nutrindo nossos cérebros com ideias positivas, né? O que nos levará a ter um sono mais tranquilo, né? E com belos sonhos também. Uma constatação que os neurocientistas fazem também é que os monges que viviam em silêncio, eles viviam em torno de 20 anos a mais do que as pessoas comuns. E o silêncio tem sido uma prática disseminada e recomendada por muitos médicos, né, que aconselham, né, as pessoas a praticar a meditação, a fazer exercícios de yoga, ou seja, práticas que levam a silenciar a mente, a silenciar o corpo, né? E ao silenciar a mente, silenciar o corpo, nós ficamos num estado mais reflexível, né? A gente nos leva a refletir mais, a pensar mais. Já dizia um antigo mestre meu
que ele dizia assim: olha, Alessandro, a gente tem que ler bastante e pensar muito mais, porque só ler não adianta. Precisamos descobrir o silêncio das plantas à medida que crescem. Precisamos prestar atenção, né? Como é que as plantas crescem, né? As plantas crescem em silêncio. E conta-se que Goethe, o filósofo, diz que ele passava muito tempo no peitoril da janela. E as pessoas perguntavam para ele por que ele ficava tanto tempo ali, né? E ele respondia: eu fico aqui contemplando o lento despertar da vida em silêncio. Algo também que nos chama a atenção: os poetas, os artistas, né? Os escritores, né? Para ter inspiração, para nos trazer as belas obras que nos trazem através dos livros, através da poesia, da pintura, da música, eles precisam de quê? Precisam se recolher, precisam ficar em silêncio. Não é na agitação e no barulho que eles conseguem criar, né? Muitos artistas, muitos músicos, né, famosos aí, eles contam que quando eles que querem ou queriam criar, eles iam lá para o interior, iam lá para o meio do mato, para a chácara de alguém, para o sítio de alguém, né? E lá passavam vários dias compondo, fazendo música, escrevendo poesias, né? Quando a gente não sabe o que dizer, o melhor é ficar em silêncio. Quando não se tem certeza do que se quer dizer, o melhor é ficar em silêncio. É melhor refletir e ignorar a situação. Nós que temos a tendência de julgar o outro, né, precisamos aprender a silenciar os nossos pensamentos. E silenciando nossos pensamentos, nós educamos o nosso pensamento, educamos o nosso coração e não nos deixamos aprender a tantas preocupações, a tantos julgamentos que muitas vezes nos levam a desarmonias e dissabores. Eu li essa semana também um texto de uma fonoaudióloga que se chama Cláudia Cotes, eu li na internet. Ela diz assim, ela afirma que o equilíbrio entre o silêncio e a fala é essencial para o bem-estar do ser humano, que sempre vai viver momentos de crise. Na medida que você se conhece, fica no silêncio e depois passa a usar isso para ter uma fala mais equilibrada e é sinal de que encontrou esse conforto. Olha só, uma fonoaudióloga, né? Um profissional que estuda a fala, que estuda a comunicação, dizendo que tem que haver um equilíbrio entre a fala e o silêncio. Ela ainda diz que ela acredita que o problema da sociedade atual é a falta de medida. Os avanços tecnológicos, redes sociais, YouTube, tudo isso chega para agregar, mas quando perdemos o controle, falamos apenas de nós e esquecemos do quê? Esquecemos do outro. Vale lembrar que na doutrina espírita, a gente aprende que nós estamos aqui, nosso principal objetivo de estar aqui, já dizia isso Cristo, é para servir. Para servir, ou seja, nós estamos aqui para servir a quem? Ao outro. Para servir aquele que está ao nosso lado, para servir o nosso irmão, para servir a humanidade. A comunicação, continua ela, tem um grande poder, mas precisamos usá-la a nosso favor. Quando você fala desenfreadamente, só de você, perde os vínculos, não tem troca, fica algo vazio. Então, esse equilíbrio que ela propõe entre a fala e o silêncio é para que nós possamos nos dedicar mais ao outro. E às vezes quando a gente fala demais, né,
Quem sabe a gente não está querendo atrair a atenção só para nós, virar o centro das atenções, né? O falante normalmente é assim, né? Mas a gente tem que lembrar que nós estamos aqui para conviver com o irmão, como irmãos. E conviver como irmãos significa servir aos nossos irmãos. O silêncio é como uma vassoura. Olha que bacana essa analogia que eu encontrei. O silêncio é como uma vassoura que varre os maus pensamentos e inclinações da nossa mente. Não aquele silêncio omisso de quem se cala diante do mal, não é este, mas sim aquele silêncio que vem da sabedoria, do saber quando se deve calar. Então vejam aqui, né, o equilíbrio, mais uma vez o equilíbrio que nós temos que ter, porque às vezes nós precisamos sair do silêncio. Quando é que nós precisamos sair do silêncio e nos manifestarmos? Contra o quê? Contra aquilo que está errado. Quanto mal, nós não podemos nos omitir das coisas, mas nós precisamos saber distinguir o momento certo de falar e o momento certo de calar. Ficar em silêncio não é também aceitar tudo, baixar a cabeça, sim, aceitar tudo que me dizem, tudo que me falam. Não é isso, né? Se nós estudamos e aprendemos na nossa doutrina a fé raciocinada, nós precisamos aprender justamente a raciocinar, a pensar, para que assim, mais amadurecidos e esclarecidos, né, nós possamos nos manifestar na hora que tem que se manifestar e calar naqueles momentos em que nós temos que calar. Também é o momento de romper o silêncio e pedir ajuda. Então, quando alguém está muito calado, ele pode estar precisando de ajuda. Agora, é muito difícil, às vezes, para aquele irmão que está precisando de ajuda, ele romper o silêncio. Às vezes ele está vivendo uma opressão tal, né? Os pensamentos dele estão tão negativos, ele pode estar tão obsediado que ele não consegue se manifestar, ele não consegue falar, ele não consegue romper o silêncio. Então cabe a nós também perceber isso, olhar para o lado, né? E ver por que aquele irmão está tão quieto. Às vezes a gente observa até nos nossos grupos de estudo, né? Aqueles irmãos, tem uns irmãos que são mais espontâneos, se manifestam mais, são mais desinibidos, né? É uma característica das pessoas, tal. Mas tem aqueles irmãos que quase não se manifestam nos grupos de estudo. Eles ficam ali mais como ouvintes, né? Raramente emitem uma opinião. Às vezes a gente pede a opinião dele, o irmão fica receoso de falar. Alguns pode ser por timidez, mas cabe a nós também percebermos se aquele irmão não está precisando de ajuda, se ele não está se manifestando porque ele está tão obsidiado, está tão oprimido ou está tão deprimido que não tem condições de se manifestar. Então aí nós é que temos que provocar e rompermos o silêncio do irmão, porque às vezes essas coisas mal resolvidas vai crescendo dentro das pessoas e podem levá-las a tomar atitudes até de uma forma desesperada, atitudes não muito salutares, né? Então nós precisamos prestar atenção também naqueles irmãos que são mais calados, que têm dificuldade de falar, e trazer eles para o grupo, puxar, vencer até a timidez, né? Mas fazer as pessoas se manifestar, botar para fora os seus sentimentos. E aí, é claro, é a oportunidade também de exercitarmos o nosso não julgamento. As pessoas têm que se manifestar com aquilo que elas têm,
né? Nós precisamos fazer esse exercício. Mas eu falei no início que eu recebi uma mensagem da Maria Amélia, essa nossa amiga querida, e a Maria Amélia é mineira. E ela mandou um texto com o título O Silêncio, e a Maria Amélia atribui a Chico Xavier. Eu, quando recebo esses textos atribuídos a Chico Xavier, eu sempre procuro me certificar se é do Chico mesmo, né? E claro, às vezes pelo estilo do texto a gente identifica, mas eu julgo que eu ainda não tenho essa expertise, né, toda para ler um texto e dizer, não, esse texto é do Chico. Eu, um mero aprendiz, né, eu busco de outros recursos para ver se é do Chico mesmo ainda, porque ainda não sou tão maduro nisso. Mas eu acredito que pela forma de escrita, né, e a Maria Amélia sendo mineira, eu acredito mesmo que esse texto é do Chico. Eu vou ler para vocês, já encerrando o bate-papo de hoje, e antes eu vou colocar uma música aqui que eu gosto muito, que se chama The Sound of Silence, o som do silêncio. Convido a todos então para curtir essa musiquinha comigo e nos deixar embalar por esses acordes maravilhosos, enquanto nós prestamos atenção nesse texto então do Chico Xavier. Deixa eu colocar aqui. O silêncio. Onde quer que você esteja, seja a alma deste lugar. Discutir não alimenta, reclamar não resolve, revolta não auxilia, desespero não ilumina, tristeza não leva a nada, lágrima não substitui suor, irritação intoxica, deserção agrava, calúnia responde sempre com o pior. Para todos os males só existe um medicamento de eficiência comprovada: continuar na paz, compreendendo, ajudando, aguardando o concurso sábio do tempo, na certeza de que o que não for bom para os outros não será bom para nós. Pessoas feridas ferem pessoas, pessoas curadas curam pessoas, pessoas amadas amam pessoas, pessoas transformadas transformam pessoas, pessoas chatas chateiam pessoas, pessoas amarguradas amarguram pessoas, pessoas santificadas santificam pessoas. Quem eu sou interfere diretamente naqueles que estão ao meu redor. Acorde, se cubra de gratidão, se encha de amor e recomece. E o que for bênção para a sua vida, Deus te entregará. E o que não for, Ele te livrará. Um dia bonito nem sempre é um dia de sol, mas com certeza é um dia de paz. E assim me despeço, agradecendo a atenção e o carinho de todos, desejando muita paz, muita luz, muita harmonia e que Deus os abençoe sempre. Muito obrigado.